O nosso grupo é o grupo 3, né, que é do Agente Institucional de Métricas e de Impacto Social. Ele é composto por 6 integrantes, que é o Adalto da Unicamp, a professora Carolina da UFBC, eu como administradora, Lilian também administradora, a Michele também professora e o Robson, que é técnico administrativo, trabalha na assessoria de comunicação institucional. Qual é o público-alvo, né? Nosso público-alvo, a princípio, vai ser para aplicação na UFBC, com uma sugestão de aplicação futura, com adaptações a outras instituições, né, de ensino superior ou congêneres, se assim elas desejarem, né? E a UFBC, ela tem 2 campos, que é Santo André e São Bernardo, e ela tem hoje uma comunidade de 17.947 pessoas, né, entre terceirizados, técnicos, docentes, discentes, da graduação e da pós-graduação. Qual é a missão da UFBC? A missão é promover o avanço do conhecimento por meio de ações de ensino, pesquisa e extensão. E quais são os fundamentos básicos dela? A interdisciplinariedade, a excelência e a inclusão social. O histórico, né? Nós aí, 8 servidores da UFBC participaram do primeiro curso de atualização em métricas em 2020. E os resultados que derivaram dessa participação foi a formação de um GT, instituído pela reitoria em 18 de dezembro de 2020, para desenvolver esse aprimoramento da coleta, monitoramento e análise de dados, e isso resultou na proposição da criação do Observatório da UFBC, que foi proposto ao Consul em 28 de setembro de 2021, mas ainda não foi avaliado, com previsão de avaliação, segundo o nosso vice-reitor, o Wagner, disse ontem, até o final do mês. E qual é a composição proposta, né? Esse observatório ele vai ficar vinculado diretamente à reitoria e tem ali componentes da assessoria de relações internacionais, inclusive o Dalmo, que é o dirigente, está hoje presente, a pró-reitoria de planejamento, a pró-reitoria de pesquisa, a pró-reitoria de ações afirmativas, a comissão própria de avaliação docente e o núcleo de tecnologia da informação. Então, ele é formado por uma parte que eles denominaram de estrutura de governança e uma parte de estrutura administrativa. Essa é a situação atual lá da UFBC. E o segundo curso? O nosso grupo é formado por 6 pessoas e elaborou esse agente institucional de métricas de impacto social como um projeto complementar ao da primeira turma, né? Então, isso veio para agregar mais na nossa instituição. Qual foi a metodologia utilizada pela gente? Foram reuniões entre os integrantes do grupo de trabalho, também entre os integrantes e uma convidada da primeira turma, que é servidora da UFBC e faz parte da assessoria de relações internacionais, que é hoje o setor responsável por informar os dados para os rankings, né? E entre o moderador e a coordenação do grupo, né? Então, a gente utilizou alguns recursos, WhatsApp, troca de e-mails, documentos em Google Drive, pesquisas no site da UFBC, pesquisas na plataforma do curso, para poder ter ali recursos, né, que são artigos, os livros, a utilização de ferramentas como o Zoom, Google Meet, para realização de reuniões virtuais. E o que transformar, né? Então, a gente tem aí essa minuta do Observatório da UFBC, que está sob avaliação do nosso Conselho Universitário, e o que a gente conseguiu constatar hoje da situação atual da UFBC? Uma dificuldade na obtenção dos dados institucionais. A coleta bem manual, os dados são super pulverizados, existe uma dificuldade de comunicação, então, são enviados os formulários, né, para as áreas, e lá nesse formulário você tem a situação que foi informada no ano anterior e a situação, e os dados que precisam ser preenchidos para este ano. E você encontra ali até discrepâncias nas informações, né? Então, por exemplo, a pró-reitoria de pós-graduação, quando vai informar os discentes, egressos, de um ano para o outro, houve uma discrepância de 40%. Por quê? Porque o servidor que informava antes, ele considerava a ata de aprovação, e o servidor de hoje, ele considera o diploma. Então, houve essa divergência. E outras coisas são as mudanças constantes nos relatórios institucionais, porque quando a assessoria de relações internacionais ela vai em busca desses dados, ela vai nos relatórios da instituição, e de um ano para o outro eles vão mudando e isso dificulta bastante. Então, o que a gente precisa?
sistematizar esses dados, incluir e também informar para a nossa gestão os dados de uma forma mais centralizada. E por que transformar, né? Para facilitar esse alinhamento, permitir que um servidor ajude o outro nessa tarefa, crie uma consistência desses dados e também para atender interesses estratégicos da instituição, né? Que são exigências aí do Tribunal de Contas, agências de fomento, dentre outros atores aí que estão sempre exigindo informações da universidade. O que foi levantado também? A importância de apurar essa quantidade de discentes da primeira geração que está concluindo o ensino superior e os recursos que são despendidos em ações de extensão. O que a gente precisa? Refletir a partir desses indicadores se a UFABC está no caminho certo, né? Pensando criticamente com base nos dados institucionais, avaliando as políticas e definindo os objetivos que são os próximos passos da universidade. Inclusive, o nosso plano de desenvolvimento institucional ele vai até 2022. E como transformar? Então, nós temos aí a criação do observatório e a nossa proposta de agente, que ela entraria aí como uma estrutura de apoio. Então, você teria as áreas estratégicas, que não são essas que estão compondo a estrutura de governança, mas seriam as outras áreas estratégicas, que vão trazer ali, que vai denominar um servidor, esse servidor vai ter um suplente, onde você vai ter essa facilidade de acesso, né? Que o servidor está na área, ele tem aqueles dados, então ele vai fazer essa interligação com o observatório de métricas, dar esse apoio. Quem transformar, né? Qual é o primeiro passo? Buscar o apoio da alta gestão, que é a reitoria, os conselhos universitários e também os dirigentes da instituição. Então, depois lá na frente tem um cronograma que a gente pretende implantar, né? Com o apoio aí da reitoria. O que a gente precisa? De uma equipe multidisciplinar, que tenha características aí de uma comunicação, que tenha alguém que seja da área de comunicação institucional, outros que sejam da área de tecnologia de informação, que trabalhem aí em conjunto, né? E também que crie essas redes profissionais que são importantes. Quais são as forças propulsoras e as forças restritivas, né? Propulsora é a própria estrutura da UFABC, que ela é mais moderna e ela não é departamentalizada, porque ela foi criada com 3 grandes centros, né? Então, ela não tem departamento, isso é muito bom. Ele também tem esse momento atual da criação do observatório, o ponto forte nosso da instituição, que é a internacionalização, esses relacionamentos externos que estão sempre sendo fomentados na UFABC, a utilização de um sistema de informática, que chama SIG, né? Na nossa instituição, isso facilita também bastante, e a nossa formação docente, que é integral de professores doutores. E o que pode ser restritivo, que a gente pode encontrar ao longo do projeto? Resistência às mudanças por parte de alguns servidores, a proximidade da eleição dos 3 grandes centros, que já foi, né? As eleições já se concretizaram, mas os 3 dirigentes ainda não tomaram posse, né? A eleição do nosso novo reitor nos próximos meses são fatos que podem gerar mudança, né? Então, assim, os eleitos eles vão levar ali pessoas da confiança deles, né? E quando transformar? Então, nós montamos aí um cronograma de 6 meses, né? Aí já iniciando aí com essa conscientização com a reitoria, sensibilização dos conselhos universitários, dos dirigentes, e aí ele realizando também reuniões nos 3 grandes centros aos quais os professores são vinculados, apresentar uma minuta ao conselho universitário com os deveres e obrigações do agente, para poder você tornar isso formal dentro da instituição. E aí, no 3º mês, solicitar a indicação dos nomes, né? E esses nomes, eles vão compor uma portaria, que vai sair no nosso boletim de serviço. Depois, uma reunião com os agentes, aí a gente vai estabelecer um cronograma de reuniões com temas mensais variados, para poder estar ali sempre atualizando, e também pedir para que a reitoria indique sempre os agentes institucionais de métricas para participação no curso, né? De atualização de métricas de desempenho acadêmico em comparações internacionais, porque traz aí bastante conhecimento, e o conhecimento ele não pode se perder ao longo do tempo. Então, o servidor morre, o outro aposenta, o outro sai de férias, o outro sai da instituição, então a gente não pode perder esse conhecimento. Depois, monitorar esse impacto da comunicação também com a sociedade, tanto a comunidade interna como externa, elaborar relatórios das ações, fornecer dados à alta gestão, e fazer um monitoramento permanente para a propositura de melhorias contínuas. E quem monitora, né? Então, pretende-se estabelecer um período de 12 meses após o início da implantação,
E aí a gente vai ter a proporção de pessoas indicadas como agentes e os que vão concluir o curso. A avaliação do aproveitamento deles no curso, uma proporção de não conformidades na hora que você faz o levantamento dos dados dos relatórios, o nível de satisfação dos stakeholders em relação a esses relatórios recebidos e o relatório de participações nas reuniões. E para monitorar as ações de comunicação, acompanhar a quantidade de visualização dos materiais de comunicação, acompanhar as reações, verificar a quantidade de compartilhamentos, monitorar hashtags, que isso quem faz na UFABC é a ACI, que é a Assessoria de Comunicação. E como comunicar? Então, a gente tem aí alguns leques, né? Você comunica entre o Observatório de Métricas e os agentes, você tem que criar comunicações com a comunidade interna, você criar também com a comunidade externa. O que a gente pode utilizar? Materiais gráficos, como cartazes, imagens em rede, vídeos, podcasts, conteúdos textuais, como releases, notícias, newsletter. Então, nesse primeiro momento, estabeleceria ali com a comunidade interna e depois com a comunidade externa, como o professor Jacques já falou, que é muito importante, que é um caminho de duas vertentes, que é tanto você comunica para a sociedade também traz informações e comunica com a universidade. E as recomendações futuras? A gente recomenda a continuidade do estímulo e do apoio da autogestão para a participação dos servidores nas próximas edições do curso. Recomendamos também a aplicação do projeto em outras instituições e também criar, integrar e fomentar essa rede de escritórios de métricas, né, como uma comunidade de práticas em métricas institucionais e de impacto. Aqui é a bibliografia. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Gláucia, uma excelente apresentação que revela a densidade do trabalho que a equipe realizou, a maturidade. A sua apresentação é completa, abrangente. Eu só vou sublinhar, antes de passar a palavra aos integrantes do grupo, uma reflexão que o grupo está nos trazendo, que é a importância da transmissão. Isto quer dizer, como, quando um sistema está operando e há uma substituição de pessoas, a necessidade de ter protocolos de transmissão. Isto quer dizer, as senhas, os códigos, o que uma pessoa que estava fazendo, que vai sair, o que ela estava fazendo, quais são os elementos, quais são os componentes necessários sempre para transmitir para a pessoa que vem depois. Especialmente nas instituições universitárias, onde nós temos a cada 4 anos ou mais essa saudável renovação dos quadros. E, portanto, que a renovação de quadros se dê com a continuidade do mesmo grupo que está dirigindo a universidade, ou eventualmente um outro, mas o importante é que haja essa disciplina da transmissão dos protocolos. E, a partir daí, eu sugiro que em todos os grupos, em todas as apresentações finais, seja inserida essa dimensão que a Gláucia e seu grupo nos lembraram. E que, de vez em quando há uma mudança de pessoas, nem sempre os mesmos dados são utilizados da mesma forma. A questão, por exemplo, dos egressos, quando ela citou entre a ata e os diplomas, mostra bem a importância de ter preceitos e, a partir daí, ter protocolos de transmissão. Com isso, eu quero passar a palavra agora aos demais integrantes do grupo que estão presentes, a Lívia, o Robson, o Adalto, a Michele. Quem quer fazer uso da palavra, fique à vontade. Sou Jacques, boa tarde. Boa tarde, Adalto. Bem-vindo. É um prazer poder colocar um pouquinho da minha impressão de todo esse processo, rapidamente, de todo esse processo, especialmente de ter trabalhado com a UFABC nesse grupo. Primeiro que essa comunidade de práticas que o trabalho sugere, ela, em boa medida, foi praticada, foi exercitada ao grupo me acolher, acolher alguém de outra instituição. Aliás, eu já agradeço mais uma vez a Gláucia e todo o time, e tivemos a chance de colocar dificuldades que também nós na Unicamp percebemos. E aí, essa troca de experiências foi muito importante, e a manutenção dessas relações será ainda mais importante para que os aprendizados possam ser compartilhados nessa trajetória de lidar melhor com os nossos dados e com a comunicação institucional. Outra coisa que eu queria destacar é que, e aí o curso foi muito feliz em ter lembrado isso para a gente, de ter nos ensinado,
a importância da implementação, né? Por mais que o conceito do escritório de métricas e da gestão de dados institucionais esteja bem concebido, né? Seja bem desenhado, né? Implementar esse conceito não é uma tarefa de todo fácil, né? E a ciência da implementação, como alguns professores nos trouxeram, traz algumas preocupações, e uma delas é o cuidado com as pessoas que vão tratar e alimentar os dados, no nosso caso em especial, né? E aí, o que o nosso grupo tentou deixar bem saliente é essa preocupação que devemos ter todas as instituições, né, de garantir a rede interna que vai dar sustentação ao processo de gestão das métricas. Eu acho que eu fico por aqui, mais uma vez agradecendo não só a FAPESP, em seu nome, a todos que nos presentearam com esse aprendizado, e, mais uma vez, renovar a gratidão ao grupo, ao FABC, na pessoa da Gláucia, de ter me acolhido nessa experiência que foi bem saborosa, né, do ponto de vista do conhecimento e da prática. Obrigado, professor Jacques. Muito obrigado, professor Adalto. É claro que nós estamos, enfim, desenvolvendo raízes para relacionamentos que devem transcender o término desse curso. E as suas referências muito positivas nessa integração de integrantes de várias instituições, mas que construíram relacionamentos, nós contamos muito com vocês no sentido de manter esses relacionamentos ao longo dos anos. Eles são relacionamentos muito valiosos para o aprimoramento do ensino superior e da pesquisa no nosso estado e no nosso país especialmente. Eu destaco a presença entre nós de colaboradoras nossas, a Aline Pacífico, a Teresa Álvares e tantas outras, a professora Melissa, que tem nos acompanhado ou como tutores, ou como avaliadores, ou como pesquisadores. Nós estamos aguardando a decisão da Federal do ABC na criação do observatório. O professor Wagner ontem se referiu a isso. E estaremos acompanhando essa implementação. A Federal do ABC é uma das jovens universidades do Brasil, e com isso o exemplo que ela tem dado certamente repercutirá em outras universidades federais que vão estar acompanhando suas atividades. Rapidinho, só para parabenizar o grupo que apresentou e também com relação ao pragmatismo apresentado ali no cronograma, final da apresentação, com toda uma sequência ali mês a mês, né, de atividades a serem realizadas para dar sequência ao trabalho, e já é uma turma que já está dando sequência aos trabalhos que foram realizados pelas turmas dos cursos anteriores, e que o projeto tem tudo para ser implementado, visto o pragmatismo aí da equipe. Eu queria parabenizar o grupo, né, pelo trabalho, e reforçar o que eu comentei ontem no café, né, da importância dessa capacitação, que foi um trabalho complementar à primeira etapa, né. Nós temos aí a Natália da RI como tutora nesse grupo, deve ser ela que fez a interlocução com a equipe aí do trabalho que foi apresentado pela Gláucia, e é complementar ao nosso observatório, né. Torcemos muito para que ele seja aprovado no nosso conselho universitário, e trazendo a certeza de que ele vai agregar muito a essa questão de institucionalizar a questão de métricas hoje, que tem a Proplad, que cuida das métricas em geral, né, dos dados da universidade, e as relações internacionais, que foca em toda a questão dos rankings, né, e está muito centrado em uma servidora, né? Inclusive, esse ano ela teve um problema de saúde, a gente tem amanhã, a gente está correndo que nem louco aqui com o Impact Rank, para preencher os dados, porque a servidora teve que passar por 2 cirurgias, né, felizmente está bem, mas isso é complicado, né, a gente tem que ter uma equipe toda focada nessa questão de métricas. Então, parabéns à equipe, obrigado novamente, professor Jacques. Meu nome é Antônio Prado, do INPE, né? Então, o nosso trabalho é sobre a avaliação da pós-graduação brasileira. A ideia é fazer um comparativo do que é feito na avaliação da pós-graduação brasileira atualmente, com os rankings, olhando para rankings internacionais e também olhando para os manifestos que existem sobre o assunto de avaliação acadêmica, né? O nosso grupo é composto por 9 pessoas de 8 instituições diferentes. Foi uma experiência muito interessante para todos. Não vou listar todos os nomes porque fica longo demais.
mas nós todos agradecemos muito a oportunidade de participar desse curso e, em particular, de realizar esse trabalho. Então, nós vamos desenvolver um comparativo e vamos buscar nos manifestos de Dora, de São Francisco, Leiden e Metric Tide, e tentar olhar para isso do ponto de vista da avaliação da CAPES, com a ideia de, eventualmente, dar sugestões para que essa avaliação possa seguir um pouco mais de perto esses importantes manifestos, né? Como é a avaliação da pós-graduação brasileira? Num breve histórico, a CAPES coordena essa avaliação desde 76. Houve uma mudança grande na década de 80, quando essa avaliação deixou de ser puramente educativa, onde os resultados eram divulgados apenas para as próprias instituições, mas eles passaram a ser públicos, o que começou a gerar uma discussão maior. Uma segunda grande mudança aconteceu em 1998, quando passou a se cobrar muito a parte de pesquisa, de internacionalização, foi criado o Qualis, enfim, passou a ser uma cobrança muito maior em cima das instituições. De forma geral, nós entendemos que essa avaliação trouxe bons resultados à ciência brasileira e ajudou muito no nosso progresso até aqui. Os números mudaram muito, né? Aí tem um comparativo entre 98 e 2019, os dados que consegui obter do site da CAPES. Nota-se que atualmente cerca de 400 mil pessoas, entre docentes e discentes, estão envolvidos na pós-graduação. O número de cursos subiu de 2 mil para mais de 7 mil, e o de programas está beirando 5 mil, aí na faixa de 4.600. Então, esse é um trabalho muito grande que a CAPES tem realizado. Hoje, a avaliação é essencialmente feita em 5 etapas. Existe uma fase de coleta de informações, através da plataforma Sucupira, onde os coordenadores colocam dados, a CAPES trata esses dados, passa para comissões, essas avaliações é que tomam a maior parte das decisões, e depois é feita uma análise pelo CTC e divulgação dos resultados. Do ponto de vista dos manifestos, os 3 manifestos vão mais ou menos na mesma linha, né? Eles buscam colocar que pedem que a avaliação qualitativa deva dominar, a quantitativa deve ser um suporte para ela. É importante você observar a missão institucional e inserção regional de cada uma, que deve ter transparências de regras e atualizações constantes. Essa é a base do manifesto de Leiden. Se a gente passa para o de Dora, é bastante similar. Em particular, ele enfatiza bastante que não deve ser usado parâmetros como o fator de impacto de periódicos, e sim buscar o resultado em si das pesquisas. E que você deve ter muito claro sobre todos os resultados e prestar atenção no impacto que isso causa. À medida que você cria regras de avaliação, você faz com que as instituições e, portanto, os pesquisadores sigam essas regras dentro do possível. Então, esse efeito indutor é preciso prestar muita atenção. Ele é também bastante enfatizado no Metric Tide, né? O número 5 fala exatamente sobre isso, e essencialmente ele coloca também que você deva ter uma diversidade de indicadores, que você deva ter diferença entre as áreas analisadas, cada área tem a sua dinâmica particular, e você deve reconhecer que você tem limitações para avaliações e basear nos melhores dados possíveis. O que transformar? Tem uma série de itens que nós achamos que vale a pena transformar. Não no sentido de que a nossa opinião seja de que a avaliação seja ruim. Nós achamos que ela é muito boa e muito positiva, mas sempre existem aspectos que podem ser melhorados. Por exemplo, atualmente, alguns indicadores são definidos após o período avaliado. Até algumas áreas fazem isso. Existem até questionamentos na justiça sobre isso. A nossa situação almejada seria de que os indicadores fossem completamente definidos antes do período. Isso varia de área para área. Nós também achamos que o foco deva ser mais em qualidade, mas a variação, o percentual de quantidade e de qualidade varia muito de área para área, e nós achamos que é muito interessante uma proposta feita pela própria CAPES, mas não seguida integralmente por todas as áreas, de que a avaliação possa ser feita em 3 etapas, né? Numa primeira, você faria uma avaliação do total da produção acadêmica de cada curso, usando o fator de impacto, eventualmente, como um guia. Depois você avaliaria os 25% melhores produtos, talvez pensando em citações ou algo assim, e os últimos 5% seriam avaliados de forma qualitativa, vendo realmente a contribuição das pessoas. Nós também achamos que o Qualis, em algumas áreas, ainda tem peso elevado. Nós achamos que o Qualis, ou similar, caso ele não exista, deva ter um peso menor e mais uniforme em todas as áreas.
Nós vemos também que deveriam haver mais indicadores visando impacto social, é algo difícil de se medir, mas nós vimos algumas sugestões dentro dos rankings que nós estudamos, né? Vários deles já foram incorporados na avaliação de 2017 e 2020, que nós consideramos como um passo muito grande, nós achamos que as mudanças que houveram nessa avaliação são muito positivas, né? Como pesquisa, receita de pesquisa externa, patentes, spin-offs, enfim, uma série de coisas que não são papers, eventualmente, mas que trazem uma contribuição à ciência, à tecnologia e ao próprio desenvolvimento da economia de um país, atuando dentro de um modelo de tripla hélice para você atuar juntamente com o governo e o setor produtivo. Nós achamos também que algumas áreas têm alguns quesitos que não são muito claros inicialmente e que todos eles são considerados na avaliação de forma geral. Nós achamos que seria interessante você permitir pesos e, eventualmente, até descartes de alguns quesitos. Então, uma instituição seria medida por 5 dimensões e 30 quesitos, por exemplo, como é mais ou menos a situação que faz o multiranking, mas ela seria avaliada por um grupo menor. Você permitiria especializar a instituição. Se ela for muito boa em inserção regional, você poderia abrir mão de um pouco de internacionalização ou algo assim. Essa seria uma forma de você fazer com que a universidade fosse avaliada mais de acordo com a sua missão. Nós também achamos que algumas áreas medem a produção com discentes ou sem discentes. Nós achamos que deveria ser uniformizado para considerar apenas discentes, já que o foco da pós-graduação é a formação de discentes. Por que transformar? Para que tenha uma avaliação que leve em conta a missão de cada instituição, que ela possa ser mais precisa e valorizar aspectos locais, né? Que tenham indicadores quantitativos como guia, mas não como poder de decisão em relação aos qualitativos, poder valorizar toda a produção científica do grupo, né? Tanto as melhores como o número total, aquela avaliação em 3 níveis permite isso, mas o objetivo final é ter uma pós-graduação no Brasil que ela possa ter utilidade em todos os sentidos, seja social, seja internacional, seja a pesquisa básica em conhecimento, seja em pesquisa aplicada. E com isso garantir a todos os stakeholders participantes, governo, sociedade, estudantes, comunidade em geral, que nós tenhamos uma pós-graduação de alto nível atestada por uma avaliação bem qualificada e contínua. Quem deve fazer essa transformação? A CAPES, certamente, mas em conjunto com a comunidade acadêmica. A avaliação atual já é feita assim, porque as áreas têm coordenadores de áreas e membros que são todos da comunidade. Então, não é uma avaliação da CAPES, é uma avaliação organizada pela CAPES, feita pela comunidade acadêmica. Então, é eles que devem transformar. Como e quando? Um dos problemas que nós detectamos é que o fato de alguns indicadores serem feitos a posteriori é porque você tem que eleger um coordenador de área, ele monta a sua equipe, isso ocorre só no 2º ano do período avaliado, e a partir daí é que as regras começam a ser fechadas. Então, nós propomos um esquema alternativo, onde um coordenador de área seria eleito essencialmente para uma avaliação, e ele teria um mandato de 6 anos e não de 4. O primeiro ano seria o último ano da avaliação anterior, ele teria todo esse tempo, esse 1 ano, para, junto com a sua equipe, definir todos os critérios claramente, para que não haja nenhum questionamento. Ele passaria os 4 anos fazendo avaliação, incluindo a reunião de meio termo, e teria um ano seguinte para complementar essa avaliação. Enquanto isso, com 2 anos em comum, haveria um outro coordenador de área para avaliar o próximo período, que estaria iniciando esse novo ciclo, aproveitando parte da equipe e o conhecimento acumulado. Com esse sistema de mandatos, 2 mandatos de 6 anos, nós achamos que pode resolver o problema de ter indicadores que são feitos após o período iniciado. Algumas sugestões adicionais, sugerimos que as fichas de avaliação só sejam modificadas entre 2 quadriênios, pesos, métricas e detalhes poderiam ser avaliados na metade, até para você fazer um update aí da situação, mas aí a regra deveria ser aplicada apenas na 2ª metade do período. Como um exemplo, o período 21 e 24, que já se iniciou, ele poderia ter os anos de 21 e 22 avaliados pelas mesmas regras utilizadas em 17 e 20, que achamos muito positivo, uma melhora grande em relação ao anterior, e as novas regras a serem definidas ao longo de 21 e 22 seriam aplicadas para 23 e 24, e daí a sua nota seria uma média dessas 2 etapas.
Quem monitora e como? Bom, isso é simples, porque a avaliação da pós-graduação é aberta, toda a comunidade acompanha, existe uma ampla divulgação, então toda a comunidade acadêmica terá condições de monitorar a avaliação e as eventuais mudanças, em particular nas reuniões de meio termo, que são fundamentais para isso. Comunicação também não é um grande problema, embora a gente veja que existe uma certa deficiência de comunicação em alguns aspectos, ao longo do nosso estudo percebemos isso, mas existe a página de avaliação da CAPES, as páginas das áreas, esse assunto é bastante divulgado, então todo mundo se interessa, a comunidade promove palestras, seminários e workshops sobre avaliação, então isso não seria uma dificuldade. Como conclusões finais, nós entendemos que a avaliação da CAPES é fundamental, ela deve ser apoiada e continuada. Muitos pontos positivos foram incorporados na avaliação de 17 e 20, que gostaríamos de manter. Reconhecemos que esse desenvolvimento de indicadores, principalmente qualitativos, ligados à inserção regional, é uma tarefa difícil, ele é um problema mundial, não é um problema só do Brasil. Mas a CAPES vem demonstrando uma preocupação muito grande com isso e melhorando bastante. E achamos que não há dúvida de que boa parte da evolução alcançada na ciência brasileira se deve a isso. Muito obrigado, minha apresentação se encerra aqui. Parabéns, Antônio Prado e toda a tua equipe. Sabemos o quanto vocês se dedicaram para essa apresentação e o quanto desafiadora o contexto no qual ela se realizou, porque sabemos, e o senhor se referiu a isso, existe hoje uma ação na justiça sobre a metodologia da CAPES, mas a sua apresentação do seu grupo com essa serenidade, essa agenda construtiva, ela está à altura desse programa. Eu quero muito lhe agradecer, tanto os colaboradores que estão hoje presentes, como alguns que não estão presentes hoje, talvez, ou não estão listados nessa apresentação, mas que também colaboraram na elaboração desse trabalho. Muito obrigado. Nós vamos passar a palavra primeiro aos integrantes desse grupo, e depois disso nós vamos abrir aos demais. Nós temos 20 minutos para essa discussão. Fiquem à vontade para fazer comentários ou, eventualmente, perguntas também, diante da estrutura bastante pragmática e propositiva que foi apresentada. Eu dou a palavra primeiro aos integrantes do grupo que quiserem fazer uso da palavra e depois eu passo a palavra para o senhor Luciano José Pereira. Alguém do grupo gostaria de falar? Eu sou do grupo, professor. Perfeito. Então, professor Luciano, a palavra é sua. Tá certo. Bom, obrigado, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de ressaltar, né, o quão profícua foi essa atividade para nós desse grupo, o quanto as discussões foram enriquecedoras, o quanto nós pudemos discutir, né, e acho que foi uma evolução enorme e um momento muito propício para que essa discussão acontecesse, né, tendo em vista o processo em relação à avaliação da CAPES, né. Foi um grande desafio, se a gente for considerar o momento também nos trouxe esse desafio, mas eu acho que as contribuições desse trabalho são bem no sentido construtivo, como o professor Jacques mencionou. Eu acho que todos nós do grupo temos a percepção de que a avaliação da CAPES ela é positiva, que ela vem evoluindo, e acho que nós não estamos em nenhuma situação diferente de outros países do mundo que continuam atualizando as suas métricas, os seus indicadores, tendo em vista a complexidade da avaliação da pós-graduação brasileira, mas também de todo mundo. Então, é um assunto muito complexo e que requer muito cuidado nessa avaliação, mas dizer que a CAPES tem feito um excelente trabalho e acho, inclusive, que, assim, às vezes a gente coloca a CAPES como sendo uma instituição distante, mas eu tenho uma percepção, e o nosso grupo teve essa percepção, de que nós somos parceiros da CAPES e nós fazemos parte dessa avaliação, né? O que vem sendo feito ao longo do tempo vem sendo feito junto com os pares, né? Os coordenadores de área são os nossos pares, fazem parte da nossa comunidade, e por isso, né, nós somos aí parceiros da CAPES e acreditamos no trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, né? E acho, assim, para finalizar a minha fala,
que eu acho que a principal contribuição que a gente pode fazer é um pouco em relação a esse processo da seleção dos coordenadores de área. Esse período de interstício entre 2 coordenadores sucessivos poderia facilitar essa divulgação das regras de forma antecipada, que eu acho que é um ponto fundamental na avaliação. Então, se nós soubéssemos as regras antes do início do quadriênio, eu acho que isso é um ponto fundamental da avaliação, né? E o fato desse interstício, né, de 2 coordenadores juntos, poderia também facilitar esse intercâmbio, a troca de informações e a construção de uma avaliação mais contínua, né? Então, essa é uma percepção que eu gostaria de ressaltar e agradeço a oportunidade de poder expressar aqui e de aprender com todos vocês. Muito obrigado, professor Luciano. Parabéns aí pela equipe que o senhor integra e que apresentou esse trabalho. Eu passo a palavra à professora Inês Caraccielli. Em primeiro lugar, eu achei muito interessante a proposta do trabalho, né? Acho que vocês apontaram um ponto importante, que foi principalmente nesse quadriênio 2017-2020, mudança de regras muitas vezes, né? Isso foi uma coisa bem difícil. Mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma sugestão para a falta de comunicação entre o sistema, por exemplo, do CNPq com a CAPES, né? Porque muitos dados que são apenas dados numéricos, né? O dado, por exemplo, de artigos, tudo mais, deveria já ser auto-preenchido na coleta CAPES, né? Eu acho que deveria ficar para a avaliação final ou parcial, né, os comentários, algumas coisas que os números não mostram, né? E também acho que a questão dos coordenadores de área, ela também às vezes é um pouco preocupante, porque existe uma tendência, às vezes, em certas áreas, apesar de mudarem os coordenadores, mas ter uma continuidade da linha de pensamento. Então, fica muito tendencioso, né? Principalmente em áreas que estão em constante transformação, né? Com isso, eu devolvo a palavra ao professor Antônio Prado e quero cumprimentar também o INPE por estar nos acompanhando. Nós temos 2 institutos nacionais e a Embrapa que nos brindam hoje à tarde com sua presença, tanto o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, como também o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que recentemente também divulgou em outubro o seu plano estratégico, que nós estamos acompanhando, além de toda a colaboração que temos com colegas do INPA, entre eles o Adalberto Val, que acaba de ser eleito para a Academia Mundial de Ciências. Antônio Prado, seus comentários. Muito obrigado, eu só agradeço mais uma vez, né? Eu só gostaria de explicar para o público em geral que nós fomos desobedientes na questão do tamanho do trabalho, então o nosso trabalho tem umas 60, 70 páginas, e em 10 minutos não foi possível realmente comentar todos esses aspectos. Então, algumas coisas que foram perguntadas, elas estão incluídas no trabalho escrito. E, mais uma vez, enfatizar o enorme prazer de fazer parte desse grupo. O grupo aprendeu muito com o grupo de métricas, aprendeu muito com o grupo entre si, e é uma coisa para ficar permanente. Somos aí voluntários a permanecer no grupo, atuando dentro daquilo que pudermos colaborar. Muito obrigado. Então, eu inicio, boa tarde, cumprimento o senhor, professor Jacques, e também os demais mediadores e mediadoras do curso, bem como os colegas presentes. Meu nome é Alessandra Silva, eu sou bibliotecária e atuo na Embrapa, e o nosso grupo foi composto por 3 pessoas. A colega Eidi Abdala, que é bibliotecária na USP, na Faculdade de Medicina, e também o colega Laucivaldo Oliveira, que é bibliotecário na USP e atua na Agência de Gestão da Informação da USP, na Águia. Nosso tema, então, é o acesso aberto, é pensar o acesso aberto como um instrumento de avaliação institucional. E nós o fizemos tendo como base para uma pesquisa empírica a Universidade de São Paulo em relação à base de dados Saival. Então, essa transformação que a gente pensou, ela está relacionada com a ciência aberta, lembrando que o movimento da ciência aberta é um movimento inclusivo, de sustentabilidade, e que ele veio no sentido de transformar o pacto
de conhecimento das instituições com a sociedade, numa perspectiva de trazer abertura, de trazer uma comunicação, uma colaboração maior. Então, o enfoque que nós demos foi ao acesso aberto ao conhecimento científico. Partimos de 2 objetivos para analisarmos essa questão. O primeiro foi a análise dos dados da produção científica da USP para verificar a compatibilidade desses dados com o Plano S. E o que é o Plano S? O Plano S é uma iniciativa da União Europeia, ele foi publicado em 2018, abrange 13 agências de financiamento e 12 países. Ele possui 10 princípios, né, que são 10 princípios que orientam aquilo que eles consideram como boas práticas, melhores práticas em relação ao acesso aberto, e ele apregoa de maneira geral que toda a pesquisa realizada com recurso público, ela deve estar disponível de maneira livre, gratuita, tão logo ela seja publicada, imediatamente. Então, em linhas gerais, conforme o nosso colega Antônio, professor Antônio disse, a gente pouco tempo, né? Então, de maneira abreviada, o Plano S consiste nisso. E também a gente colocou como objetivo, além da análise da produção da USP, sugerir o uso de métricas que pudessem contribuir com as revistas para publicação, considerando as peculiaridades de cada área do conhecimento. A nossa pesquisa empírica, a maneira como a gente desenvolveu a nossa pesquisa, perdão, foi além, isso, desculpa. A maneira como a gente desenvolveu a nossa pesquisa foi baseada na metodologia utilizada pela Liz Gade em 2020. Ela participou dos nossos fóruns, né, fez uma apresentação, ela aplicou em relação à universidade que ela atua, que é no interior da Inglaterra, e nós fizemos algumas adaptações para que pudéssemos aplicá-la em relação à USP. Então, a nossa pesquisa inicial na Saival, ela foi feita a partir da afiliação USP, consideramos 3 anos, de 2017 a 2019, não inserimos 2020 propositalmente, uma vez que é o ano da pandemia, né? Então, a gente já sabia que teria uma caracterização diferenciada para algumas áreas do conhecimento, tomamos esse cuidado. A fonte é da Scopus e buscamos por publicações em acesso aberto e também em acesso restrito. A partir disso, nós começamos a delimitar um conjunto de dados, que foi por meio do acesso do tópico publicações. Esse resultado nos deu 36.064 publicações relacionadas a 27 áreas do conhecimento. Em seguida, nós selecionamos os 10 títulos de periódicos com maior número de publicações da USP de todas as áreas do conhecimento. Ou seja, esse resultado, tirando as duplicações e fazendo uma limpeza adequada, resultou em 208 periódicos. Após isso, a gente fez uma caracterização e qualificação dos dados. Em que sentido? Nós aproveitamos algumas informações que já vêm da plataforma da Saival, que, por exemplo, a quantidade de artigos por periódico, de autores, citações e o valor do SJR de 2020. A isso, nós agregamos outras informações que consideramos de relevância para fazer a análise, né, e atender aos 2 objetivos propostos, que foi pesquisar se esses periódicos estavam indexados no DOAJ e no Sherpa, que são buscadores que trazem informações de periódicos de acesso aberto, observar a licença desses periódicos, de que maneira que era o licenciamento, se eles cobravam taxa de publicação por artigo e qual era o valor dessa taxa. Também observamos qual era o editor, política de embargo e o ISSN para identificação. Então, a partir desse conjunto, a gente conseguiu perceber que 56% das publicações da USP nesse período, elas foram publicadas por meio de alguma modalidade de acesso aberto. E é muito importante que a gente tenha em mente que o acesso aberto, ele é uma questão complexa. Não é tão simples de dizer que é a modalidade X ou Y.
Ao longo do trabalho, a gente foi vendo que várias peculiaridades se misturam. Então, para ter uma aderência à ciência aberta, não basta simplesmente procurar um periódico de acesso aberto. São várias outras as necessidades. E, a partir disso, várias questões vieram, né? Quantas dessas publicações oferecem o acesso aberto de maneira imediata? Quantas têm embargo? Quantas cobram APC? Quais são os valores? E o que é necessário, de que maneira que a USP poderia atender às diretrizes do Plano S, ou então a gente tentar ver, a partir desses princípios, como que a USP está engajada com o movimento, com a ciência aberta. Então, a partir disso, nós fizemos várias análises, não será possível mostrar todas, eu vou colocar algumas aqui que nós trabalhamos, e para a gente dar continuidade nas transformações, nas dimensões críticas da transformação institucional. Primeiro, então, o que transformar? Transformar esse universo de publicação científica. Aqui a gente vê 36.064, referente ao período citado, 2017 e 2019. Temos nesse donut tanto acesso aberto quanto acesso restrito, e, nesse sentido, a área que mais publica no escopo da USP, considerando essa base, é a área de medicina, seguida por bioquímica e também pela agricultura. Lembrando que tem tanto acesso aberto quanto acesso restrito. Quando a gente vai olhar exclusivamente para acesso aberto, a gente já vê um avanço das ciências humanas e multidisciplinares. Agora, quando a gente olha os periódicos com maior número de publicações, a gente vê que o PLOS ONE tem um destaque grande no período 545. É um periódico multidisciplinar, né? É uma base que permite a divulgação de diversos tipos de pesquisa, mas que também cobra APC, cobra um valor razoável de APC. Na próxima tela, a gente vê os valores de APC que se destacam. O do PLOS, ele fica na casa de $1.000, um pouco mais. A gente também tem os demais periódicos com maior número de publicações. Seguido, a gente tem aqui o Scientific Reports, que tem 487. Disso, o que é importante a gente notar? Que desses 10, tão somente 3 são brasileiros, que é a revista Clinics, da USP, a Revista Brasileira de Enfermagem e a Revista de Saúde Coletiva, que, como nós vamos ver, em relação à taxa de processamento e outras questões, tem uma abordagem muito diferente do que as revistas internacionais. Os editores internacionais já conseguiram entender, já há muito tempo, né, que o acesso aberto, ele muda o modelo de negócio, mas ele é muito rentável. Então, por isso que no início a gente teve essa ressalva de que não é simplesmente acesso aberto, é um conjunto de fatores relacionados ao acesso aberto para que realmente ele seja feito de forma benéfica para a comunidade científica e para a comunidade em geral. Aqui a gente vê o editor Nature, que é aquele que cobra a revista Nature, perdão, que cobra o APC mais alto. Ela tem, o APC dela é $11.009. Então, é uma taxa que a gente hoje colocando, pensando no valor da moeda, né, nas questões de colocarmos em relação a reais, é um valor muito significativo. Então, pensar nesse quesito do acesso aberto como um movimento de avaliação de desempenho e de motivação da instituição a aderir, ele também entra na questão dos recursos, na ausência de recursos que existem e na tendência de pesquisas compartilhadas. Então, essa é uma taxa altíssima e a USP teve artigos publicados nessa revista. Não é que não pudesse ter, mas é que é necessário ter uma análise em relação a como isso se deu e de que fonte veio esse financiamento. Nós fizemos no texto escrito uma comparação do Plano S com as características que nós observamos nas publicações da USP. Pegamos os 10 critérios do Plano S, dividimos em 3 categorias, que nós consideramos categorias gerais, aquelas que são relacionadas à perspectiva de acesso aberto de maneira ampla,
licença aberta, como que se dá a aplicação, se é referente a todos os tipos de arquivos, se a instituição possui repositórios abertos, como que são esses repositórios, orientações em relação às taxas de APC, a cobertura da taxa, né? O financiamento, quem faz esse financiamento, e também a valores padronizados. E as orientações aos financiadores, que são a maioria das orientações presentes nos 10 princípios do Plano S, que coloca os critérios dos financiadores em relação à cobrança de publicações dos recursos que eles oferecem à comunidade, a questão de incentivar publicação em acesso aberto, o alinhamento a políticas e também a perspectiva de monitoramento. Fazendo essa análise, a gente conseguiu trazer algumas sugestões para a USP, que são sugestões que se aplicam ao tipo de licenciamento, deve ser pensado já no momento da submissão, se esse licenciamento ele atende, ele vai permitir o depósito em repositório institucional, ele é um periódico que cobra uma taxa de APC que realmente seja para a manutenção do periódico e não valores exorbitantes que tenham meramente a função de um modelo de negócio e de capitalização, mercantilização daquela produção. Também observamos a questão dos periódicos, que é importante analisar como que são esses periódicos, de quais editores. A publicação da USP, ela tem 2 editores que se destacam, um deles é o Elsevier, e que tem vários modelos híbridos de publicação. Ressalto que o Plano S ele não considera os jornais transformativos ou híbridos como acesso aberto. Então, ele não recomenda a publicação nesse tipo de periódico. Também conseguimos perceber em relação às taxas que a gente tem uma tabela com todos os dados da pesquisa, né? Então, logo o texto seja aprovado, tudo esteja ok, a gente vai disponibilizar no repositório de dados em acesso aberto. E lá a gente mostra como que os valores pagos em relação às taxas de artigos são altos e poderiam contribuir para outras questões relacionadas ao universo da pesquisa. Então, é um tema complexo, é algo delicado. No nosso texto tem uma análise mais aprofundada disso. Isso em relação ao primeiro objetivo. Em relação ao segundo objetivo, foi feita uma pesquisa semelhante à da GAD, que foi apresentada. Ela considerou periódicos com impacto acima de 1,4 e a gente percebeu que não seria possível, em nível nacional, pensarmos só nesse tipo de periódico. Então, a gente colocou sugestão também de periódicos com o impacto a partir até 1, como um referencial para a indicação dos pesquisadores. Por que transformar? Para que possamos valorizar o desenvolvimento científico. É sabido que o acesso aberto ele consegue ter esse alcance maior, né? A gente dá o acesso do conhecimento produzido pela universidade a toda a sociedade, para que não haja um pagamento exorbitante de APCs, possa se acompanhar e ter uma visão crítica disso, e para que a gente possa dar mais visibilidade e aumentar não só a visibilidade, mas a citação, o uso e o conhecimento das publicações. Como transformar? A gente viu que é muito importante trazer autonomia para os pesquisadores, os alunos e demais atores do processo de pesquisa, por meio da ampliação do conhecimento das ferramentas de acesso aberto, DOAGE, Sherpa-Romeu, as próprias licenças, entre outros. E essa é a ideia de trazer à comunidade USP mais conhecimento sobre o tema para que possam tomar decisões e escolha de periódicos que são abertos, que estão em acesso aberto e que possuem alta visibilidade e também citação. E isso tudo também por meio de competências no uso das plataformas de análise acadêmica, seja o Saiva, o Insights ou outras existentes, para que a gente consiga trazer essa autonomia aos atores de pesquisa no processo de decisão. E uma análise mais crítica, né? Não simplesmente olhar fator de impacto, entre outras questões, que foi até apresentado
pelo colega anterior em relação à declaração Dora, né? Quem é que transforma? Essa transformação, ela é fundamental à adesão da alta gestão da universidade. Então, os gestores universitários, é importante que tenha esse nivelamento de informações, de transformações necessárias. Os bibliotecários e demais profissionais da informação, que têm já esse papel de curadoria tão importante no processo de comunicação e divulgação científica, e os demais atores dos processos de pesquisa. Como consta lá nos 10 princípios, né, do Plano S, é de fundamental importância também a ação concatenada com as agências de fomento, com os fornecedores de conteúdo, com os editores e demais órgãos públicos correlatos. Ou seja, é preciso todo um diálogo do ambiente de pesquisa para que esse entendimento de acesso aberto, aliado ao Plano S e aliado a uma visão maior de ciência aberta, venha a ser construído. Mas as agências de fomento são fundamentais no processo. Colocamos um cronograma aqui, um cronograma geral, iniciando pela articulação com os gestores, esse nivelamento informacional e mais análises que vierem a ser necessárias, reuniões com a comunidade USP, fazer a melhor forma em relação à colaboração, né, as práticas. Aqui a gente tem a definição de políticas, articulação de políticas, mas conforme a colega Eidi colocou no início, a gente teve recentemente a publicação da Declaração de Acesso Aberto da USP, há alguns dias. Então, isso até já houve um movimento importante. Adesão às declarações, olhar os pontos que devem ser aderidos, que a universidade tem condições, e em todo o processo monitoramento, para que se possa fazer as adequações necessárias. Quem monitora? A gente considerou, pelo que nós lemos e verificamos, que o ideal é que seja uma instância central e que ela seja integrada aos órgãos da universidade, com designação pela reitoria, até para que tenha essa legitimidade, né, em relação ao tema, e colocamos que o monitoramento deve ser anual, com síntese a cada avaliação institucional. Esse monitoramento, inclusive, deve ser centralizado em relação ao valor investido para a publicação em acesso aberto, para pagamento de APCs, convênios que são feitos, entre outras questões. Como comunicar a perspectiva de um plano de comunicação junto à Superintendência de Comunicação Social da USP, no sentido de sensibilização. Também, nessa comunicação, já colocar um plano de capacitação, de competências, né, naquilo que foi proposto, e também ter ferramentas de diálogo contínuo com a comunidade da USP, porque não é simplesmente ir lá comunicar e ser aquilo, não. É um monitoramento, o acesso aberto, ele está em transformação, como a outra professora colocou aqui, que todas as áreas estão em transformação, e como ele é transversal a todas as áreas, ele também está em transformação. Então, é necessário um diálogo contínuo, uma proximidade imensa com a comunidade da USP. Aqui a gente colocou, né, o lançamento do portal de ciência aberta da USP, foi recente, nós colocamos que a gente já tinha escrito o trabalho e encaminhado, é algo que a gente considerou muito importante para o que se propõe o nosso trabalho, uma vez que a declaração, ela afirma o compromisso de apoio e promoção da USP em relação à ciência aberta. E, além disso, em um certo momento, ela coloca o encorajamento à comunidade USP para que se integre, utilize as práticas da ciência aberta, guardadas algumas observações, como foi muito bem exposto na declaração. Como considerações, a gente coloca essa questão de se observar qual que é o tipo de acesso aberto do periódico, não basta a licença, é preciso mesclar outras questões, como embargo, depósito em repositório, entre outros. A gente também coloca como proposição o fortalecimento dos repositórios institucionais, para que eles indexem toda a memória técnico-científica da instituição. Isso é gestão do conhecimento, é de fundamental importância, não só histórica, como também para a construção de tendências e prospecção. O monitoramento do pagamento de APC e outras questões voltadas para convênios para publicação em acesso aberto. A orientação aos atores do processo de pesquisa em relação a potenciais veículos de publicação,
já que a perspectiva é uma construção colaborativa dessa indicação, e também a utilização de indicadores voltados ao acesso aberto no processo de avaliação de desempenho institucional, já com essa perspectiva não só quantitativa, mas qualitativa também, de se estar mais próximo e dar maior visibilidade às pesquisas da USP, realizadas pela comunidade USP. Por fim, a gente ressalta, né, o que o trabalho se propõe, e é claro, que é fortalecer as ações relacionadas à ciência aberta, conforme a declaração da USP de apoio à ciência aberta. Algumas referências: nós agradecemos a atenção, a oportunidade, também gostaríamos, se possível, de continuar contribuindo em relação ao tema, né, com o projeto. Foi uma experiência muito boa, duas instituições diferenciadas e um processo muito grande de interação. Então, nosso muito obrigada. Muito obrigado, Alessandra. Na sua pessoa, eu quero cumprimentar também o excelente trabalho que essa equipe realizou, integrada pelo Valdo do Águia, USP, e da Edi Raquel. Nós queríamos, antes de passar a palavra aos demais integrantes do grupo, primeiro cumprimentar a Alessandra por representar a Embrapa, que tem sido para nós uma referência com relação à avaliação de impacto. O portal da Embrapa, na abertura do portal, vocês têm essas métricas de impacto social, de geração de emprego, e gostaríamos de sublinhar a importância da instituição que a senhora representa e recomendar a todos visitar esse portal da Embrapa, porque ele constitui um exemplo brasileiro com relação à avaliação de impacto. Com relação ao tema que foi apresentado, é uma verdadeira revolução. Nós estamos adentrando uma nova era. Essa era significa uma mudança profunda das relações dentro das instituições, porque quando temos pagamento de APC, temos revistas que se tornam de acesso aberto, isso significa, dentro das estruturas que são muito tradicionais da universidade, um profundo repensar para onde devem ser alocados os recursos. E sabemos que as universidades são extremamente conservadoras, portanto, como migrar do presente para o futuro, isso nos leva já a anunciar para os presentes que no fórum de março de 2022, nós devemos focar 3 grandes temas: as métricas centradas na sociedade, o monitoramento dos egressos e a ciência aberta. Esses serão os 3 temas que devem marcar, inclusive, a abertura do 3º curso em março de 2022. Com essas considerações, eu queria abrir a palavra inicialmente para os integrantes do grupo e, depois disso, para os demais participantes da nossa sessão de hoje. Eu queria perguntar ao Valdo e à Edi se elas querem fazer algum comentário complementar. Obrigada, professor. Gostaria, sim. Foi um prazer muito grande e uma felicidade trabalhar com esses dois. A Alessandra e o Valdo foram assim, de uma participação exaustiva e muito estimulante, mesmo porque logo no começo do trabalho eu mudei completamente o rumo do que a gente estava fazendo. Ficaram até um pouquinho bravos comigo, mas logo depois estavam entusiasmados novamente para a gente continuar com as pesquisas. E eu acho que a Alessandra já deu aí alguns toques que o nosso trabalho final apresenta realmente resultados muito interessantes para toda a Universidade de São Paulo, inclusive apontando quais, pelas áreas temáticas, quais as áreas que publicam mais em acesso aberto atualmente na USP, quais publicam com maior dificuldade e algumas orientações para essas mudanças, né? Quero fazer um agradecimento a Thaís Vick, da Elsevier, a Fernanda Guzmão, que proporcionou à Embrapa o acesso à base de dados Saival,
e também ao André Serradas, do Egida, nas discussões com relação ao tema das revistas, principalmente, que ele é um grande conhecedor, porque já trabalhou dentro do portal de revistas da universidade. Eu acho que, assim, para finalizar, esse levantamento de APCs que nós fizemos representa 1/3 dos artigos. Então, é um valor grande, o Valdo pode complementar aí com os dados dessa informação, porque nós padronizamos em dólar, e foi um dos trabalhos que o Valdo desempenhou, que dá assim, uma noção realmente do tamanho do investimento institucional que tem sido feito, né? Então, a gente realmente gostaria de chamar a atenção para uma discussão mais aprofundada disso. Muito obrigada pela participação nesse curso de alto nível, professor Jacques Marcovitch, e a todos os outros, né, que colaboraram conosco, os tutores, os professores que coordenaram as sessões. Obrigada. Muito obrigado, Eidi, na sua pessoa, na pessoa do Valdo, na pessoa da Alessandra. Eu quero cumprimentar as bibliotecárias e bibliotecários das nossas universidades, que são verdadeiros, são pessoas hospitaleiras. Quem visita uma biblioteca sabe que o primeiro contato de um aluno, quando entra na universidade, é com a biblioteca, no sentido de saber como se organiza o conhecimento dos livros que estão naquele espaço. É claro que nós estamos migrando para a era digital, e o desafio hoje das bibliotecárias, dos bibliotecários, das bibliotecas, é como se tornarem porta de entrada, tanto para o presencial como para o digital. Com isso, eu queria saber se o Valdo quer fazer algum comentário, se não, eu vou passar a palavra à Inês Caracciani. Boa tarde a todos. Serei breve, não há muito a acrescentar, parabenizar ao curso, a iniciativa que realmente nos proporcionou nesse trabalho um autoconhecimento ainda mais profundo da universidade, das nossas produções técnico-científicas e intelectuais. Parabenizar a Alessandra pela excelente apresentação, parabenizar a Edi também pelo excelente trabalho que nós fizemos em conjunto. Realmente nós tivemos algumas constatações bem chocantes, interessantes, e como a Edi bem colocou, isso é só a ponta do iceberg. Então, só queria fazer esse comentário, agradecer a oportunidade de participar desse curso e parabenizar as outras apresentações também, que foram muito pertinentes e interessantes, tanto as de hoje quanto as dos outros dias. Perfeito. Muito obrigado, Valdo. Muito obrigado mesmo. Inês Caracciani, a palavra é sua. Obrigada. Eu gostaria de parabenizar a Alessandra pela excelente apresentação. Achei muito boa, muito interessante, ao grupo pelo trabalho, né? Então, essa discussão de acesso aberto, eu tive num congresso em 2005 na Itália, que o pessoal já passava uma lista com a ideia do acesso aberto, não só de periódicos, mas também de softwares, né? Tem muitos softwares básicos que são pagos, né? Só que alguém tem que pagar, quer dizer, para que seja aberto, alguém tem que pagar, né? Mas achei interessante que vocês associam, né, o custo com o benefício, né? E também, aqui, quando o professor Jacques falou que os alunos iniciam o contato na universidade com as bibliotecárias, né? Na minha época, era a gente ir, né, na estante, aprender como buscar um livro. O trabalho da bibliotecária era de organizar, né, coletar, classificar, e isso mudou drasticamente nesses últimos anos, né, mostrando a importância que tem o bibliotecário até para ajudar o pesquisador a perceber coisas que hoje estão num estado tal de crescimento que às vezes é muito difícil sozinho a pessoa detectar isso, né? Então, mostra a importância desse trabalho feito pelos bibliotecários. Muito obrigado, Inês. Eu achei muito interessante. Obrigado. Professora Tereza Advares, a palavra é sua. Bem, boa tarde, um prazer ouvir
trabalhos aí de tanta qualidade, né? Eu queria fazer um comentário aqui justamente sobre a importância do que foi apresentado para a tomada de decisão. Fundamentalmente, acho que o trabalho que vocês apresentam é um estudo aprofundado sobre um caso específico, que é o caso da USP, mas poderia ser de outras universidades. O que é esse novo mundo, né, da produção científica aberta, o que ela significa, o quanto ela custa, e qual é o impacto que ela pode ter. Então, para um gestor que esteja em algum momento pensando em ter isto como uma política institucional, né, tem lá a informação, tem no trabalho de vocês, uma parte da informação importante para a tomada de decisão, né, ou para, eventualmente, trabalhar na perspectiva de um planejamento de mais longo prazo, visando chegar, né, no fim do caminho, a essa questão da produção científica aberta. E por isso eu considero que esse trabalho é de extrema relevância justamente para suporte à tomada de decisão, né, que no fim é o que as métricas devem também buscar, né, orientar os gestores na tomada de decisão, o que é relevante para a gente na gestão universitária. Então, cumprimentar aí pelo estudo feito, apesar de ser um estudo de caso, ele é válido para qualquer uma das nossas universidades que tenha uma pesquisa ou uma pós-graduação robusta. Então, parabéns, acho que é um trabalho que será muito útil para gestores que pensam sobre a possibilidade de ter como política institucional esse foco na produção mais aberta possível, né? Porque também tem aí as restrições orçamentárias, que sempre são grandes, mas pelo menos a gente tem um estudo de caso na mão que, se a gente quiser discutir esse assunto, já tem um exemplo muito bem estudado. Então, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, professora Teresa Advers. Me lembro que poucos dias atrás, a FAPESP divulgou uma nota sobre a política de ciência aberta da FAPESP, coisa que tinha sido antecipado para nós já, mas claramente todos os projetos financiados pela FAPESP têm seus resultados com a obrigação de serem de acesso aberto, com a possibilidade de um diferimento de até 12 meses. Agora, o que não ficou claro nessa notícia, que nós vamos esclarecer nos próximos dias, é o quanto pode o APC ser incluído nos recursos concedidos pela FAPESP. E isso é um assunto que talvez já está esclarecido, mas no nosso caso, nós vamos fazer isso. O Valdo colocou aqui no chat o link para essa portaria da FAPESP de 27 de outubro, portanto, são poucos dias atrás, e que faz parte desse nosso diálogo.